Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu vou trazer para vocês uma palestra que eu gravei há 4 anos atrás, no ano de 2014, para um simpósio que teve online sobre autoestima da mulher. E essa palestra eu gravei de bônus na época, né, para quem adquirisse. E como já tem um bom tempo, eu resolvi desenterrar ela e compartilhar com vocês, né? Essa palestra, eu achei que ela ficou uma palestra bem legal, bacana, e eu vou trazê-la então hoje aí na íntegra. Espero que vocês gostem. No final da palestra, eu apresento um projeto que na época eu tinha, e eu vou ser bem sincero, nem me lembrava disso, sobre um treinamento para aumentar a autoestima e talvez fazer um grupo. E é interessante porque eu venho pensando nisso ultimamente, e aí rever essa palestra fez com que eu percebesse que isso já estava ali de alguma forma me rondando. Então, eu faria isso hoje, mas não da forma como eu pensei na época, né? Aquela minha consciência de lá era uma, hoje eu já agreguei outras técnicas, né? A psicologia positiva tem técnicas muito legais, mas hoje eu agreguei duas fantásticas, que é FT e Ho'oponopono. Então eu penso que é um bom projeto. E aí, quem sabe, se vocês me mandarem algumas ideias, se vocês têm interesse de algo assim, isso não, a gente não constrói juntos alguma coisa bacana para a gente fazer. Mas podem aguardar que eu estou preparando para vocês mais material sobre autoestima, com exercícios, com muitos exemplos, e eu vou disponibilizar logo logo para vocês. Eu estou já gravando alguns conteúdos e logo logo vai estar no ar, tá? Então eu vou deixar aí um gostinho. Essa é uma palestra mais teórica, né? Tem slides e tudo mais, onde eu vou falar da baixa autoestima e das implicações para a nossa vida de uma forma geral. E no final eu vou propor dois exercícios, dois ou três, se eu não me engano, da psicologia positiva, que são muito válidos e muito legais. Então, se você está interessado aí em saber mais sobre autoestima, fica ligado, fica ligada, que tem muita coisa boa por aí. E espero que você goste da palestra. Um beijo e divirta-se. Tchau, tchau. Olá, vocês. Eu sou a Maria Cristina, psicóloga, e estou aqui para falar para vocês sobre mais um assunto envolvendo a autoestima. Bom, a palestra que eu vou dar hoje vai ser sobre a baixa autoestima e suas implicações na vida pessoal, profissional, amorosa e familiar. É um tema muito bacana e eu espero que todos gostem e aproveitem as informações aplicando as dicas práticas que eu vou dar lá no final, ok? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam observar aí os slides que eu vou passando, tá bom? Vamos lá? Prontinho? Bom, então, como eu já disse, meu tema, para quem ainda não assistiu uma palestra minha, não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho no consultório particular e atendo família, casal e também individualmente. Bom, queria muito falar para vocês desse tema, acho que a autoestima é um tema que dá para a gente desenvolver em 1000 aspectos, né? O Sinaem está aí para mostrar isso para gente. Eu espero que seja mais uma coisa aí para agregar na vida de vocês. Então vamos comigo. Bom, o que é autoestima, né? O Branden, Nathaniel Branden, né, vou citar ele muitas vezes porque ele é um especialista nessa área, escreveu muitos livros muito bons sobre o assunto. Ele fala que a confiança em nossa capacidade de pensar, confiança em nossa habilidade de dar conta dos desafios básicos da vida e confiança em nosso direito de vencer e sermos felizes. A sensação de que temos valor e de que merecemos e podemos afirmar nossas necessidades e aquilo que queremos alcançar, nossas metas e colher os frutos de nossos esforços.
Que conceito amplo e que lindo, né? Assim, acho que isso aí é o nosso objetivo de vida, né? Um dia que a gente conseguir tá afinadinho aí com esse conceito, a gente não precisa de reclamar de mais nada na vida, né? Porque isso não implica, né? E ser assim não é tão utópico, porque fica parecendo, isso não existe, não tem pessoa que é assim. Existe sim, né? Porque mesmo as pessoas que têm problemas, que têm dificuldades, as pessoas que têm autoestima, elas sabem lidar com as crises, problemas, com tranquilidade, mesmo vivendo algumas emoções difíceis, né? Elas conseguem passar por isso porque elas têm essa confiança, autoconfiança, né? Nelas e na vida, e sabem o valor que tem. Então, isso faz toda a diferença. Então, como que a autoestima ela se forma, né? Fatores internos e externos. Então, os internos são aqueles que nós mesmos geramos. Então, são as crenças que nós temos, que nós cultivamos, nossas ideias, as nossas práticas, nossos comportamentos, isso tudo que nos define quem nós somos. E os fatores externos, que provêm do ambiente, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, as mensagens que são verbais ou não, né? Mesmo as mensagens não verbais, que são ditas pelos pais, professores, educadores, amigos, qualquer pessoa que convive com você e que é significativa na sua vida pode influenciar no processo da sua autoestima, né? Então, não adianta a gente achar que, porque eu tive uma infância difícil e foi, né, foi tudo muito sacrificante para mim e é por isso que eu tenho baixa autoestima. Não é uma relação de causa e efeito, né? Tem pessoas que passam por muitas dificuldades na vida e elas têm uma capacidade de resiliência, né? Que é de enfrentar os problemas e superar esses problemas muito grande. Então, a autoestima dessas pessoas não fica baixa por conta do que elas vivenciaram, né? Os fatores externos. É claro que talvez em determinadas circunstâncias, sim, essa pessoa talvez não tenha um pouco menos de autoconfiança, o seu autoconceito não seja sempre, né, excelente o tempo todo, e também não tem que ser, né? A gente tem que se permitir que de vez em quando a gente não vai estar bem, né? A gente não vai se sentir bem, e ok também, né? O importante é saber que isso passa, né? Como tudo na vida passa, né? Essas sensações, os sentimentos ruins, as experiências negativas também passam. E o que fica é o aprendizado que elas trazem com a gente. Então a gente tem que se responsabilizar pela nossa vida, ter esse controle de que se a gente é o que a gente é hoje, não é só devido à história que a gente viveu, ao ambiente em que a gente esteve presente, mas as nossas crenças, a forma como a gente lidou com isso tudo também contribui para como a gente é, né? A gente pode ter sido muito bem definido, e isso acontece realmente, pelas pessoas que nos criaram, que conviveram com a gente. Só que continuar sendo essa pessoa é responsabilidade sua, né? As crianças, né, elas não têm capacidade para discernir, elas acabam sendo um pouco moldadas, sim, por quem está ali educando. Nós não somos mais crianças, nós somos adultos, então está na hora da gente tomar posse da nossa vida e refazer, reelaborar essas questões que ficaram pendentes do passado. E aí quem tem autoestima vai persistir diante das dificuldades, vai sempre dar o melhor de si. E quem tem baixa autoestima certamente vai desistir mais facilmente, né? É o que eu já falei, citei um pouco. A autoestima saudável, ela vai se relacionar com o quê, então? Racionalidade, realismo, intuição, criatividade, independência, flexibilidade, habilidade para lidar com mudanças, a disponibilidade para admitir e corrigir os erros, benevolência e cooperação. Então, uma autoestima saudável, e eu até acho muito mais bacana dizer isso, né, autoestima saudável do que alta, porque fica parecendo se você não tem uma alta autoestima, então você não tem autoestima, e não é assim, né? Então, uma autoestima saudável, ela se relaciona com tudo isso que eu falei. Lembrando que
esse realismo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente associa o realismo mais com pessimismo do que com otimismo. E na verdade é o contrário, né? Porque as pessoas que são otimistas, elas acreditam na vida, elas vivem no presente, né? E ao mesmo tempo têm a perspectiva do futuro, elas acreditam no futuro melhor. E isso é ser realista, é lidar com a realidade que você tem, não ficar remoendo coisas do passado. Enquanto geralmente o pessimista, ele faz o contrário, ele se baseia em experiências negativas que ele vivenciou, mesmo que seja uma em 10, e pega aquela para focar na sua vida, tá? E isso tudo, a pessoa que a gente às vezes se depara com pessoas que são muito inflexíveis e às vezes arrogantes para defender suas ideias, e aí a gente pensa que às vezes aquela pessoa que é muito dona de si, muito bem, né, e é muito convicta daquilo que ela quer, só que em compensação ela não tem flexibilidade também para mudar de opinião, ou ela nunca acha que ela está errada. Então é uma doce ilusão achar que essa pessoa tem uma autoestima saudável, não tem. Ela faz uma compensação aí, se mostrando como uma pessoa dona de si, no fundo ela está muito insegura com o que as pessoas estão pensando dela. Porque quem tem segurança muda assim de ideia, é flexível, reconhece que errou, e que pode corrigir o erro, isso principalmente. Bom, então a autoestima baixa, né? Ela vai se relacionar com a irracionalidade, uma cegueira diante da realidade, eu até digo que é um certo pessimismo, sim, uma rigidez, como eu falei, o medo do novo, do desconhecido, né? O conformismo, rebeldia impróprios, postura muito defensiva, comportamento por demais submisso às vezes, ou super controlador, e medo dos outros ou hostilidade em relação a eles. Então, como eu disse, né, as pessoas que são mais hostis, que são mais defensivas, que são mais controladoras, podem passar uma imagem de que são muito bem resolvidas e que têm autoestima boa, e não é, porque os extremos, nos extremos sempre há uma questão que precisa ser vista, né? O ideal é a gente encontrar o equilíbrio, né? Então, a gente não pode ser nem muito submisso, nem muito controlador, né? Nem muito hostil com o outro, nem também ter medo de se relacionar. Então, sempre os extremos a gente vai perceber que tem uma autoestima não saudável aí, né? Uma autoestima que precisa ser melhorada, que precisa ser construída para que esse equilíbrio seja encontrado. E aí no trabalho, né, gente? O Branden tem essa frase aí sobre o trabalho. Quando duvidamos de nossas ideias, tendemos a depreciar tudo que é produzido por elas. Se tememos a autoafirmação intelectual, talvez por associá-la à perda de amor, calamos a nossa inteligência. Temos pavor de ser visíveis, então nos tornamos invisíveis e depois sofremos porque ninguém nos vê. E é bem assim, né? É sempre bem paradoxal. As pessoas não querem ganhar status, às vezes elas têm medo muito de estar no centro das atenções e, por outro lado, elas estão reclamando que ninguém me chama para nada, ninguém me coloca, né, no centro, ninguém quer saber o que eu penso. Sim, é paradoxal. A gente, sem querer, a gente alimenta as nossas próprias dificuldades, essas crenças que nós temos sobre nós mesmos, que eu já falei um pouco para vocês lá no outro vídeo, essas profecias que se autorrealizam, que a gente cria, né? Então, no trabalho é muito comum a pessoa que tem baixa autoestima, ela vai se auto-sabotar, né? Eu já falei também um pouco de auto-sabotagem. Se você está prestes a ganhar um cargo, né, que é muito bom, que você sempre quis subir na empresa, mas aí vem aquela crença de que você é um fracassado, de que você não pode conseguir isso, de que você não é merecedor, de que você não tem valor para isso. E aí você vai lá e dá um jeitinho de se auto-sabotar, né? Ou você falta uma reunião importante, ou esquece um assunto que precisa ser dito naquela hora. Isso, gente, é inconsciente, é claro que é. A gente também não pode, parece que fica também um excesso de culpa sobre a gente, não é, né? São coisas que a gente vai criando ao longo da vida e vão se formando lá no inconsciente. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Para a gente prestar atenção, saber reconhecer que crenças que são essas,
Por que que eu não consegui aquela promoção? O que que aconteceu? O que que eu fiz? Né? Ter esse distanciamento, às vezes, de saber observar onde que é que eu mesmo estou me sabotando, né? E no trabalho isso acontece muito. E sempre vai ter um outro com também uma autoestima que não é saudável, mas que está no outro extremo, para poder te criticar duramente, para poder apontar os seus defeitos. Porque essa pessoa, ela também tem uma autoestima que não é saudável. Porque quem tem, gente, autoestima, não fica apontando o defeito do outro, não fica criticando destrutivamente ninguém. A pessoa pode até te fazer uma crítica, que ela acha que isso vai te fazer bem e sabe fazer isso de uma forma tranquila, que não é para te ofender, nem para te deixar magoado ou diminuído, né? Mas, mesmo essas pessoas, se a gente tem um complexo, e eu também já falei disso, se a pessoa faz uma crítica, mesmo que ela seja construtiva, a gente leva isso para outro lado, e aí briga, e esbraveja, e aí pode até perder uma oportunidade de ouvir o outro e de crescer com isso. E aí no amor, né? Tem mais uma frase lá do Brandon. Não existe barreira maior para a felicidade romântica do que o medo de não ser merecedor de amor e estar fadado ao sofrimento. Que é, mais uma vez, uma crença que a gente cultiva, né? Eu não nasci para ser feliz, meus relacionamentos nunca dão certo, né? São coisas que a gente vai criando porque às vezes a gente aprende desse jeito, a gente teve ao longo também da nossa vida padrões de relacionamento que foram se formando ao nosso redor e a gente aprende com eles. Então, se a gente vê só casal separando, casal infeliz, nossos pais às vezes não foram felizes no casamento, brigavam muito ou nem brigavam, mas eram totalmente distantes. Enfim, isso tudo vai nos ensinando sobre o amor. E aí, como eu falei, é um aprendizado? Que a gente às vezes tem que vai levando para o inconsciente, mas aí passa para nossa responsabilidade se conhecer, para identificar quais foram os padrões que a gente aprendeu, onde foi que a gente aprendeu isso e tentar modificar. A gente não tem que ser definido, né? E ser do mesmo jeito e caminhar na mesma linha, na mesma direção para sempre. A gente pode tomar controle da nossa vida e fazer nossas próprias escolhas, né? Então, no amor não é diferente. E aí é muito comum lá na terapia, né, no consultório, vir aquela pergunta: por que eu sempre me interesso pelo cara errado? Não é possível, meu relacionamento não dá certo. E eu só repito as situações e, né, sempre a mesma coisa. Aí tem essa frase do Brandon, né? Se você me ama, com certeza não é bom o bastante para mim. Só quem me rejeitar será um objeto aceitável da minha dedicação. Isso é o pensamento, assim, da maioria das pessoas que ficam entrando em relacionamentos que são destrutivos. Porque essas pessoas que atraem para si, né, se sintonizam com parceiros ou parceiras que causam sofrimento e tem essa questão mesmo destrutiva do amor, é porque isso alimenta a baixa estima, a baixa autoestima, né? Então é isso que você quer. Inconscientemente, você está achando que você não é merecedor, que você não pode ser amado, amada. E aí, obviamente, você vai atrair um parceiro que vai corroborar a sua ideia. É a profecia autorrealizadora que eu falei. Então, quando a gente atrai e entra numa relação muito difícil, e aí a gente consegue terminar com essa, daí vem uma outra, e aí começa a repetir, repetir, tem que parar para enxergar o que é que você está repetindo. Por que que você sempre atrai o mesmo tipo de relação para você, que te faz sofrer? Aí tá na hora da gente entrar fundo e tentar enxergar qual crença que está te movendo, por que você acha que você não é merecedor de uma pessoa bacana para estar ao seu lado. E pessoa bacana, gente, não quer dizer, mais uma vez, que não vão haver problemas na relação. Claro que vai. Vai haver briga, vai haver discussão, vai haver discordância. Mas aí cabe a cada parceiro, a cada cônjuge, saber dialogar sobre os problemas, né? Trazer para a relação quais as expectativas de cada um. Isso é ter maturidade numa relação, né? A gente não aprende isso, a gente tem que aprender, né? Porque isso não é ensinado para ninguém na escola, às vezes na vida não teve alguém para ensinar para a gente como é se relacionar com o outro, e aí a gente tem que aprender sozinho, ou então
buscar uma ajuda, né, de um profissional para que você consiga sair desses padrões repetitivos, que geralmente são o que a gente aprende durante a vida. Então a gente precisa se confrontar com essas vozes destrutivas que nos atormentam, né? Aí mais uma vez o Brandon, né? Se eu próprio não me sinto capaz de ser amado, seu amor por mim torna-se um esforço para preencher uma peneira. E é bem possível que todo esse esforço acabe cansando você. Porque você vai querer do outro que o outro supra uma coisa que você mesmo não consegue em você. Então, se você não tem amor por você, né, por quem você é, não se dá valor, você espera que o outro faça isso. E aí, às vezes, o outro até tenta, porque ele te ama e ele quer construir uma relação com você, e ele tenta suprir isso. Só que vai ter uma hora que ele vai cansar, porque nunca vai ser suficiente e nunca vai ser mesmo. Porque se a gente não tem o nosso lado, né, a nossa parte nessa relação, a gente não se dá o valor que a gente precisa, se a gente não se ama, se a gente não tem um autoconceito positivo, uma autoestima bem construída, não é o outro que vai oferecer isso pra gente. Ele vai nos dar isso por um tempo, mas vai ter um momento que isso não vai ser o suficiente, nunca. Né? Então, a gente tem que se confrontar com essas crenças, essas vozes que a gente escuta a vida inteira, né? De que a gente não merece ser feliz, de que homem não presta. Olha a crença aí que é disseminada, assim, todo mundo fala. Todo homem é mulherengo, todo homem não presta, né? A mulher que transa na primeira noite, né, é fácil demais. São crenças que a gente vai cultivando e a gente não sabe de onde vem, né? Às vezes até cultural. E a gente precisa trabalhar com isso e reelaborar as coisas que determinam quem a gente é, as nossas escolhas e quem a gente quer para o nosso futuro. E aí, num casal, né? O que acontece numa relação, então, de casal? Um homem e uma mulher que acreditam que o outro pode melhorar a sua autoestima vão se unir e vão acabar buscando no outro a extensão de seus próprios selves, que é isso que eu acabei de falar, né? Com isso, eles acreditam que o outro é que irá fazer por eles aquilo que eles mesmos não sentem-se capazes de fazer, né? Então, às vezes, numa relação é muito comum a autoestima dos dois tá um pouco prejudicada e um vai querer achar no outro a solução para o seu problema. Geralmente é uma relação que tem altos e baixos, que vai ter momentos de imensa alegria, amor, felicidade e outros momentos de briga, de muita inflexibilidade, muita discussão e muito sofrimento. E aí o que acontece? As pessoas acabam achando que é normal viver assim, porque elas se baseiam que, não, mas tem um momento que a gente tá bem, né? Mas às vezes esses momentos são mínimos, né? Mas aí a gente amplia. É claro que é bom a gente poder ver, assim, as coisas positivas que tem na vida. Mas se tem uma relação que frequentemente é muito destrutiva, as pessoas se criticam mutuamente, na hora da briga elas são muito cruéis uma com a outra, e às vezes até violentas, né? E isso é um problema, né? É sinal de que tem um problema ali. A gente não pode se basear só nos pequenos momentos que tem de felicidade, de prazer, e achar que tá tudo bem naquela relação, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter numa relação aí de casal. Então, no contexto do casal, inconscientemente, cada um dos membros ajuda o outro a fazer o que ele estiver fazendo. E aí a Satir ainda vai esclarecer, essa autora da terapia familiar. Esse diálogo interno destrutivo muitas vezes se traduz em conflitos de casal que não passam de transações defensivas ligadas ao baixo nível de autoestima. Então, é bem consciente isso, e quando você vê, é uma coisa impressionante, assim, porque as pessoas não percebem, porque elas estão imersas naquela situação. Por isso que às vezes um profissional, né, vai fazer uma terapia de casal, às vezes a pessoa ajuda a ver coisas que estão ali explícitas, mas a gente está tão mergulhado naquele problema, naquela relação difícil, que a gente não consegue ampliar o olhar para ver. Aí o que acontece? Tem um lado nosso, uma crença lá no inconsciente, que está me dizendo: homem é tudo igual, os homens são infiéis. Ponto. Eu tenho essa crença lá no meu inconsciente.
Só que o meu racional, o meu consciente está aqui falando, não, eu sei que eu vou encontrar alguém que me ama de verdade, que nunca vai me trair. E eu vou procurar essa relação. Com uma questão lá também na minha autoestima, de que eu não acredito que eu não mereço ser feliz, que será mesmo, né? Aquela dúvida. E de que eu preciso também do outro, tem muito isso, né? De precisar do outro, de ser dependente emocionalmente. E aí você encontra de repente aquele cara super bacana, aquela moça super legal, e, é, e aí vai passando o tempo, tudo no início são flores, e aí de repente você começa a duvidar. Não, deve me trair. Tem certeza? E aí começa a ter atitudes muito ciumentas, em excesso, né, com o outro, assim, sem razão de ser, coisas que você começa a tirar da cartola, né, a gente faz isso. E aí, por quê, né? E aí, o que acontece? O outro, gente, isso é uma profecia autorrealizadora, que é uma coisa impressionante. Às vezes, uma pessoa, de tanto ela achar que outra pessoa é infiel, acaba fazendo com que isso aconteça. E aí, claro, vamos guardar aí as devidas proporções, não quer dizer que, né, a outra traiu, a culpa é minha. Não. A responsabilidade é dos dois. Então, a gente precisa assumir que um relacionamento não é relação de um só. Então, por isso que dois não viram um. São duas pessoas se relacionando. E por isso, quando há um problema, sim, cada um tem que assumir a sua parte nesse problema, né? Mesmo que seja alimentando de alguma forma e até às vezes inconsciente aquele padrão de relação do outro. Então, é impressionante. A gente ajuda o outro a fazer aquilo que a gente não quer racionalmente, porque lá no inconsciente é o que a gente está esperando que ele faça. Né? Então, por isso que tem conflito. Né? Que por um lado, ele está falando, está fazendo aquilo que você quer que faça, que você realmente quer. Mas, aparentemente, a sua vontade é outra. E isso é muito comum em relações de casal, que são, assim, às vezes disfuncionais. E aí, o que acontece? Ao invés de melhorar a autoestima, né, ela vai se tornando cada vez mais frágil. O relacionamento vai viver de altos e baixos de forma contínua, que é isso que eu estava explicando. Aí um vira pro outro no momento lá que, naqueles pequenos momentos que tá tudo bem, né? Ah, vamos ter um filho. Porque aí uma criança vai encher a casa, vai nos trazer felicidade, nos trazer alegrias. Acham que o filho será a solução para os seus problemas. Isso quando o casal não percebe, às vezes um quer muito, né? Às vezes aquele que tem mais dificuldade assim na relação é o que mais quer ter filho. Porque ele acha que, se meu parceiro não me ama tanto quanto eu quero, meu filho vai me amar. E aí gera um outro problema. O problema continua, gente, porque os filhos nunca são solução para uma relação conflituosa. Pelo contrário, eles vão trazer mais problema, mais dificuldade para essa relação, não é para a vida não, é para essa relação de casal. Tanto que muitos casais separam, né? Se eles tinham já uma confusão assim na relação e resolvem ter filho, e aí o filho eclode o conflito e aí não dá mais para viver junto. E aí, gente, tem uma criança envolvida. E a gente sabe quantas vezes é difícil, né? Dependendo da maturidade do casal, lidar com criança, lidar com os pais que são separados e os pais não têm a maturidade para lidar com isso, né? Aí mais uma vez, a gente coloca um terceiro, que é a criança. Já a nossa autoestima já não tá boa, a gente traz mais um para entrar nessa dança, né? É um pouco de egoísmo, né, da nossa parte fazer isso. E aí, o que acontece com os pais, né? Eles que têm baixa autoestima e resolveram ter um filho para achar que é a solução dos seus problemas. Aí, o que eles vão fazer? Algumas coisas, assim, muito prejudiciais às crianças. Vão querer utilizar o filho como veículo para representar seu valor perante a comunidade e preservar a sua estima quanto ao self e à família. Então, é bem aquilo assim, ele é o melhor nisso ou naquilo. Então, nossa, olha só, meu filho foi campeão das Olimpíadas do colégio, ganhou medalha de ouro, ou ganhou não sei qual competição, ou é o maior desenhista. Olha, sabe, é o melhor, quer mostrar o filho
como se fosse um troféu. Infelizmente, é mais ou menos isso que acontece. E isso, gente, é para suprir uma autoestima que não existe. Então a pessoa acha que o filho ganhando, sendo muito bom em alguma coisa, completa, né? Assim, já que eu não sou, mas meu filho ele é uma extensão de mim, então está tudo ok. Isso gera sofrimento para a criança, certamente. E para a gente também, né? Para quem tem esse problema, os pais também sofrem com isso. E aí outra coisa, eles precisam sentir que os filhos os amam. Assim, sentem-se decepcionados quando o filho mostra alguma emoção negativa, né? E isso dificulta disciplinar os filhos. Porque é bem aquela história, né? A gente acha que o filho tem que nos amar incondicionalmente. E não é bem assim, né? A gente, sim, acho que o amor incondicional tem que vir dos pais para os filhos, né? A gente é que tem que ensinar para eles. E mesmo esse amor incondicional, não quer dizer que eles não podem sentir sentimentos negativos. Eles não são seres humanos como nós. Nós não sentimos, às vezes, tristeza, raiva, mágoa por alguém. Eles também vão sentir. E às vezes, no momento de raiva, solta, eu te odeio, papai, eu não quero saber de você, mamãe. E aí pronto, e isso é o fim do mundo. E aí nessa hora, a criança aprende, porque aí o pai que tem baixa autoestima, ou ele vai, não, mas o que você quer que eu faça? Ah, eu quero isso, isso, isso. Aí atende todas as vontades da criança, achando que com isso a criança vai amá-la e ponto, né? Não vai sentir nenhum sentimento negativo por ela. Ou faz uma coisa que talvez, nem sei o que é pior, na verdade, que é aquelas chantagens, né? Ah, você não me ama, eu te carreguei 9 meses, ou mesmo o pai, eu que tô aqui, que te levo não sei aonde, que te dou dinheiro, começa aquele livro de débitos e créditos, né? A gente parece que a gente fica escrevendo tudo que a gente deve, que tudo que o outro deve pra gente, e é nosso filho, né? E isso não tem que existir, né? Eu não quero que você me ame por causa disso ou daquilo, né? Então a gente tem que aceitar que os filhos também vão ter sentimentos negativos, mas é muito difícil para quem não tem uma autoestima saudável ter essa relação, né? Ter essa relação com o filho aberta, de diálogo, de compreensão, de aceitação, porque é isso, né? A questão é aceitar incondicionalmente aquela pessoa que você trouxe ao mundo, mesmo que para isso você tem que aceitar que ela naquele momento tá com raiva, né? Ou tá triste, enfim, e isso é o nosso aprendizado. Outra coisa, né? Acha que os filhos são uma extensão deles mesmos. O filho deve querer o que eles querem, pensar como eles pensam, e aí se o pai é frustrado por não ser médico, vai querer que o filho seja médico. A mãe não teve uma infância muito pobre, que não tinha brinquedo e quer dar todos os brinquedos e mais alguns para a filha. Aí, o que acontece? As crianças, elas estão aprendendo de um jeito. E elas captam, gente. As crianças são muito espertas, muito mais do que a gente imagina. Em algum nível, elas estão entendendo. E esse recado que você está passando para elas, de que você não está bem resolvido com aquilo e está querendo que ela resolva para você. E aí, muitas vezes, ela acha que não é mais que obrigação sua dar um presente para ela, e ela não vai ser tão grata quanto você acha que ela deveria ser. E aí você vai se decepcionar. Então, ainda tem aquela questão, né? De ter o filho, porque, ele vai ser minha companhia para a vida inteira. Gente, que destino já que tá dando para essa criança. Você não sabe qual, você já tá moldando a vida dele, a vida dela, né? As escolhas vão ser deles. E é muito difícil para os pais com autoestima que né, a autoestima não saudável, aceitar isso, que os filhos vão ter as próprias escolhas. Então, que às vezes eles não vão querer dar o negócio da família, né? Ou não, a família é toda de médico e quer ser artista. E é muito difícil aceitar isso. E a gente precisa aceitar, mesmo que seja um erro, mesmo que eles vão errar, que eles vão falhar, eles precisam ter as experiências deles. E você tem que estar lá para amparar, né? E para ensinar, de aprender com os erros, né? E não para ficar remoendo, tá vendo? Eu te falei que não ia dar certo, eu te falei que isso não ia.
isso só detona a autoestima dos filhos também, né? Então, a gente tem que ter, eu me preocupo muito com as crianças, assim, porque elas não têm ainda o recurso que elas precisam para poder, como a gente já é capaz de ter, adulto, para poder falar, não, eu não quero isso é dela, ou isso é dele, né? Eu não quero isso para mim. Eu não quero ter, né? Eu não quero aceitar esse rótulo, eu não quero aceitar essa obrigação de ser essa pessoa que o outro está querendo, né? A gente, enquanto adulto, já pode começar a fazer isso, né? Mas a criança ainda não tem, às vezes, esse recurso. Então, vai jogando tudo pro inconsciente e vai eclodir mais tarde, né? Então, não vamos quebrar esse ciclo, né? A gente precisa quebrar isso para que, se a gente não teve uma autoestima bacana, não conseguiu construir durante a vida, vamos tentar. E mesmo que, né, a gente tenha as nossas dificuldades, vamos fazer diferente com quem vem por aí, né? Que se a gente quer trazer filhos ao mundo, vamos dar um futuro melhor para essas crianças, para que elas sejam adultos mais saudáveis, né? Que consigam elaborar melhor suas escolhas e não sofram tanto pelas questões aí que a gente sabe que a vida vai ter, as dificuldades da vida. E aí ainda tem esse problema, né, de quando os pais ainda divergem nos desejos para os filhos. A situação pode ser pior ainda, porque aí os filhos vão se ver no meio de uma relação, de um triângulo, que é como a gente chama assim, na terapia familiar, e vai verificar e vai ficar totalmente angustiado com qualquer atitude que ele tomar, porque se ele toma uma atitude em prol da mãe, vai estar desagradando o pai, e vice-versa. Né? Então pensa bem que crueldade é fazer uma criança ter que escolher, né, entre o pai e a mãe. Isso não tem que acontecer, gente. Né? Então, quando os pais se separam, se divorciam, ok, o casal não deu certo, ok, então se separa, né? Se acha que essa é a solução, que não dá mais para viver juntos enquanto casal, muito bom, separe-se. Só que os pais não se separam. A relação de pais é para a vida inteira. Por isso que ter filhos é uma decisão muito séria e tem que ser muito pensada, né? Não é só porque eu quero ter filho, porque eu não quero ser uma pessoa sozinha. Você tem que avaliar, né, tudo que uma criança, uma pessoinha nova acarreta na sua vida. São mudanças que você quer, que você está preparado para elas, né? A não ser que seja uma gravidez indesejada. E aí você vai ter que lidar com as consequências. Porque mesmo essa gravidez que foi indesejada, tem uma escolha inconsciente nessa gravidez, né? Mesmo que às vezes você ache, mas eu não queria engravidar, será que não mesmo? Né? Será que cuidou direitinho, que se preveniu mesmo? Enfim, mas não é julgar isso, entende? É lidar com essa situação. E aí sim, precisa de um autoconhecimento para fazer isso. E aí, dicas da psicologia positiva para melhorar a sua autoestima. Eu já falei para vocês um pouquinho sobre a psicologia positiva no outro vídeo, mas é só para relembrar, né? A psicologia positiva é uma nova abordagem da psicologia que nem é tão nova assim, ela é muito nova aqui no Brasil ainda e é muito ainda não é muito bem vista no meio acadêmico, porque tem essa palavra positiva, que é associada a pensamento positivo e é associada à autoajuda. E aí os acadêmicos escutam a palavra autoajuda e tremem e não querem ouvir. E a gente não precisa ser assim tão inflexível, né? A psicologia positiva é uma ciência, foi criada baseada em estudos científicos, foram muitas pesquisas e até hoje são feitas muitas pesquisas nessa área. E eu acho que ela é uma psicologia que ela é preventiva. E eu sempre, quando é possível, eu gosto de aplicá-la para os meus clientes, porque eu acho que você tem que, se eu puder ajudar o outro, é ajudar que ele ande com as próprias pernas e que ele consiga, no futuro, se tiver alguma questão, alguma dificuldade, lidar com as questões, né? Saber lidar. Eu não quero ninguém dependente de terapia, pelo contrário, né? É bem paradoxal, mas a ideia é que as pessoas não precisem mesmo de psicoterapia e aí no futuro eu vou arrumar outra profissão, porque realmente eu acho que a ideia é cada um
ter o recurso e reconhecer que pode ter esse recurso sozinho. E aí as trocas é que vão ser, às vezes, em grupos, e tentar sempre ter mais bem-estar, trazer mais bem-estar para a vida, mesmo diante de dificuldades. Então vamos lá para algumas dicas aí. E por que eu trouxe essas dicas? Assim, mas não tem nada a ver com autoestima? É claro que tem, gente. Porque se você começa a fazer mudanças graduais na sua vida, você vai começar a ver que você é capaz, que você tem valor, você vai começar a mudar o foco, né, do que não dá certo na sua vida para o que funciona. Você tem coisas boas. Se você parar para pensar como que foi que você chegou até aqui, as coisas que você já enfrentou na vida, às vezes mesmo na infância, na adolescência ou na vida adulta, certamente você já passou por dificuldades e conseguiu passar por elas. Mas a gente não reconhece os nossos feitos, as coisas que a gente já alcançou, né? Às vezes pessoas bacanas que estão ao nosso redor e a gente não consegue ver. Então, a psicologia positiva vai ajudar nisso. É claro que isso vai melhorar a sua autoestima, porque você vai aprender que você tem coisas boas, que você tem. Pode focar no que você tem de melhor, né? A ideia é essa. E a primeira dica: vocês têm que fazer uma lista de 4 a 12 rituais que você ainda não pratica e que, se você introduzir em sua vida, vai te trazer bem-estar. Aí você vai identificar 1 ou 2 rituais que você quer implementar esse mês na sua vida. E aí 1 ou 2 rituais que você quer introduzir no mês que vem e assim por diante. O que são esses rituais? Primeiro, é bacana se você definir, por exemplo, metas, porque às vezes fica mais fácil a gente pensar em termos de metas. Por exemplo, eu quero ter uma vida saudável, né? Eu quero levar uma vida mais saudável, é uma meta. O que essa meta implica? Então, estou mostrando para vocês o passo a passo. Atividade física, né? Uma boa alimentação, meditar, cultivar bons hábitos, né? Tanto pessoais quanto sociais, autoconhecimento, isso tudo aí, assim, vida saudável é uma coisa muito ampla, né? Então, aí a gente vai afunilando. O que é para você ter uma vida saudável? Vai destrinchando. E aí, por exemplo, você vê lá que você vai escrevendo tudo que você quer incluir. Então, por exemplo, eu gostaria de ler mais. Não tenho tempo para ler meus livros, eu só estou acumulando lá na cabeceira, né? Então, você quer ter tempo para ler, quer ter tempo para ter um prazer, um lazer de vez em quando. Nossa, depois que a gente teve filho, eu e meu marido, eu e meu parceiro, minha parceira, não conseguimos mais namorar. Então, você quer ter tempo para isso, né? Você quer incluir na sua rotina algo que melhore a sua relação. E é isso, né? Eu quero poder captar mais cliente, eu quero poder trabalhar com algo que eu amo. Enfim, você vai definir o que você quer na vida, suas metas, e vai definir o que podem ser os rituais. Então, por exemplo, o ritual do diário de gratidão. E eu já falei dele para vocês, né? O diário de gratidão, gente, é você, todos os dias, no final do dia, escrever no seu caderninho, tablet, onde você quiser, 5 coisas ou 3 bênçãos que aconteceram aquele dia, ou 5 coisas para você ser grato. E esse ser grato, gente, nossa, hoje eu acordei e tô me sentindo melhor. Ontem eu fui dormir mais cedo, então eu acordei melhor hoje. Ou, que bom que eu pude comer aquele pão quentinho. São pequenas coisas, né? Na hora que eu tava vindo, eu vi um arco-íris, sabe? É isso mesmo, é apreciar o que tem de belo na sua vida, o que tem de bom. E isso, gente, são as pequenas coisas que a gente tem na vida. Então, o diário de gratidão é um exercício fundamental. Se vocês ainda não começaram a fazer, né, façam. Vocês vão ver como vocês vão passar a focar, mesmo diante de um dia que teve muita dificuldade, você vai ver que sempre tem algo para a gente agradecer. E se a gente pode agradecer, é sinal de que a gente pode ter mais daquilo na nossa vida. E aí a gente aumenta nosso bem-estar, porque a gente traz mais coisas para a gente ser grato, né? E atividade física. Se você não se movimenta, tem que começar ontem. E esse movimentar não é, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Não precisa de ir para a academia. Hoje em dia, né, e isso é uma coisa muito bacana que a prefeitura fez, colocou exercícios nas praças.
além de você estar ao ar livre, além de você poder apreciar, né, o que tem numa praça, às vezes crianças brincando, você pode se exercitar, né? E são exercícios tranquilos de fazer, geralmente tem como que é a instrução, não tem peso, então não tem perigo sim de ter uma lesão mais grave. É claro que sempre antes de começar uma atividade física, o ideal é que você procure um profissional, um médico, faça um check-up para ver se está tudo ok. Às vezes tem alguma atividade que não é indicada para você, mas tem uma atividade que eu acho que não é contraindicada para ninguém, é caminhar. Se você fica o dia inteiro na frente do sofá assistindo TV, ou trabalha o dia inteiro sentado, muitas horas por dia, você precisa se movimentar. E esse movimentar, gente, às vezes é 3 minutos. 3 minutos por dia, você fazendo alguma coisa para movimentar o seu corpo, já é o suficiente. Começa com 3, depois você aumenta para 5, depois para 15, 20. Daqui a pouco você está se exercitando 1 hora por dia, todos os dias, e pronto. Você está garantindo aí uns 10 anos a mais de vida e vida saudável. Né? Já é comprovado os benefícios que a atividade física faz na nossa vida. Né? Aumenta a autoestima, com certeza. Você vai se sentir melhor, suas células vão ter mais oxigênio, sua mente trabalha melhor, você tem mais concentração, né? Além de sociabilizar, se você pode fazer em algum local, né? Ou se você quer caminhar na rua, você vai começar a perceber e de repente focar no que tem de bacana no local, por onde você passeia, por onde você anda. Gente, é de graça, não custa nada e faz muito bem à saúde. Isso aí evita remédio, tá? A gente economiza fazendo atividade física. E é claro que isso ninguém quer divulgar. Porque imagina o prejuízo das indústrias aí farmacêuticas, né? Então, se você não sabe quais rituais você precisa incluir na sua vida, eu já dei a dica de 2 que são essenciais. E aí, meditar, eu acho que é fundamental. Acho não, tenho certeza que é fundamental, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Enfim, esses 2 aí. E aí, como é que você vai fazer? Falar qual que é o ritual, quando você vai começar e quando que você vai iniciar. Então você acha que, tem muito tempo que eu não faço nada, eu não sou avesso à mudança, eu acho que nada que eu faço dá certo. Vai aos poucos. Então, inclui um ritualzinho só por mês. Comece o Diário da Gratidão. Faz por 30 dias. Comece essa semana. E aí, no mês que vem, agora já dá para incluir atividade física. Você já está fazendo Diário de Gratidão todo dia? Então, comece a atividade física agora. Faz um mês de atividade física. Vê o quanto você vai ter de resultado. Claro, gente, faz uma coisa que dê prazer. Porque o exercício físico, ele não tem que ser sacrificante. Não precisa ser. Descubra alguma atividade que também te dê prazer, que te dê motivação, né, de ir. Essa motivação muitas vezes tem que ser interna, né? A gente tem que buscar, mesmo que seja, nossa, eu tô, né, minhas células estão melhor, meu corpo está melhor, eu tô me sentindo melhor, é isso, tá? E aí no outro mês você começa, e aí vai aos poucos colocando rituais que te dão prazer. E aí no outro mês inclui a meditação, 10 minutos por dia, 5 minutos, 1 minuto, para focar em alguma coisa. Focar em algo, né? Que ou em nada, ou no pensamento, ou na respiração. Respira. Você já respirou hoje? É isso, é saber meditar. Respira fundo. A gente esquece. Traz vida para dentro da gente. Então, se você fizer isso aos poucos, a chance de você desanimar é pequena. Porque você está com mudanças graduais, você não resolveu mudar tudo de uma vez. Porque se a gente quer mudar tudo de uma vez, daqui a 2 semanas a gente exige tudo e não cansa. A gente é ser humano, a gente precisa das coisas graduais. E às vezes a gente tem um aprendizado muito longo na vida e é aos pouquinhos que a gente vai refazendo algumas programações. Então essa dica aí é fundamental para vocês. E aí, gente, essa é uma que eu adoro também. E ela é super simples para você identificar o que te faz feliz. Você vai responder 3 questões. E aí você vai criar uma lista para cada uma. Essas 3 perguntas que estão aí, elas vão ajudar você a identificar o caminho que vocês precisam seguir para ter uma vida de mais bem-estar. Então, a questão 1, o que é significativo para você? Ou o que é importante para você? Né? Essa é a primeira questão. Na segunda, o que é prazeroso para você? Ou o que você gosta de fazer? E a terceira, quais são suas forças? No que você é bom? O que você tem talento? Todos temos, somos bons em alguma coisa.
Mesmo que seja assim, eu sou boa em cozinhar, eu sou boa em organizar as coisas assim no local, né? Eu sou boa em matemática, eu sou boa em falar, eu sou bom em escrever, eu sou bom em cantar, tocar, dançar. Quantas coisas a gente pode ser bom, né? Eu sou bom em ouvir, né? Eu sou um bom ouvinte para as pessoas. Eu sou bom para fazer análise, enfim, você, melhor do que ninguém, sabe quais são as suas forças, os seus talentos. E eles estão aí. Você precisa identificar. Faz essas 3 listas, tudo que é importante, o que é mais importante na sua vida. E essa lista é muito bacana, porque às vezes a gente se depara que fica correndo a vida inteira atrás de uma coisa e isso nem está lá na lista do que é mais significativo. O que é significante? Por que você vive? Qual que é o sentido para sua vida? E aí você vê que você está vivendo em função de outras coisas que nada tem a ver com o que é importante. E você quer ser feliz desse jeito, né? Então, faz essa lista, o que te dá prazer, e esse prazer, o que realmente você gosta de fazer. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ler, gosto de ouvir música, gosto de assistir uma série na TV de vez em quando, né? Gosto de ver minhas novelinhas, ok, desde que você faça outras coisas também, eu fico só assistindo, né? Tudo que é demais é prejudicial, né? Enfim, você sabe o que te dá prazer. Identifique isso tudo, faça essas 3 listas. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai encontrar uma interseção, né? Uma união aí, então, do que te dá significado, o que te dá prazer e quais são seus talentos. Quando você colocar uma interseção, você vai encontrar o bem-estar lá no meio, porque é na sobreposição disso tudo que você acha a sua felicidade, o que traz alegria para sua vida, né? E aí, certamente, sua autoestima vai lá nas alturas, porque você vai ter bem-estar. Por exemplo, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de achar interseção, e aí uma coisa pode estar relacionada, ligada com a outra. Então, no meu caso, o que é importante para mim? O que traz significado? Uma coisa, ajudar o próximo. É importante, é significativo para mim poder ajudar o outro. O que me dá prazer? Sempre me deu prazer escutar as pessoas, escutar histórias, ouvir histórias, conversar, né? Dialogar sobre questões da vida, existenciais. Sempre me deu prazer isso. Sempre gostei de ouvir o outro, de ouvir o que o outro tem a dizer, de ouvir um pouco da história do outro. E quais são os meus talentos? O que eu sou boa em fazer? Eu sou boa em ouvir, né? Eu sou mais introspectiva, então eu sempre fui mais quieta, mais calada. Então eu sou boa em observar, né? Eu consigo ver às vezes detalhes. Então, o que eu fiz? Juntei essas 3 coisas e fui trabalhar com psicologia, né? E se vocês já leram um pouquinho do meu currículo lá, vocês sabem que eu abandonei um curso superior para viver aquilo que traz bem-estar para mim, que me dá significado de vida, né? Que é o que faz sentido para minha vida e que me faz ser muito mais feliz. E eu espero que vocês encontrem essa interseção, façam essas listas, escrevam o máximo que conseguirem, que quanto mais vocês escreverem, mais fácil é encontrar uma interseção. E aí a dica nossa, mas aí eu vou ter que largar minha profissão para fazer isso. Sai, né? Eu consegui achar uma interseção aqui, cozinhar. Mas eu vou ser chefe de cozinha? Não posso, eu já trabalho. Não, gente, não precisa. Se você tirar 2 horas na semana inteira para praticar isso aí, que saiu como interseção dessas 3 listas, você vai ver que você já vai trazer muito bem-estar para sua vida. Porque você sabe que você está vivenciando algo que é o sentido para você, que te dá sentido, que te dá prazer, que você é bom. Isso contamina a semana inteira. Então, se você precisa viver numa vida muito agitada, mas precisa de um tempo para viver, né, essa parte para trazer bem-estar, pode saber que se você conseguir fazer isso pelo menos 2 horas na semana, uma vez na semana, durante 2 horas a semana inteira, isso vai influenciar em toda a sua semana. Então, não precisa mudar radicalmente a sua vida. Se você não pode, né, por vários motivos, não tem problema. Faça isso, inclua um pouco, né? Quem sabe no futuro, aos poucos, você consegue
rearranjar a sua vida de forma que você consiga viver mais essas questões que realmente vão trazer significado para você. Então, gente, os lembretes. Quando existe um para quê, todo como se torna possível, né? Essa é uma frase, acho que de Nietzsche, não sei bem. Mas, não sei quem é o autor, mas foi muito feliz, porque a gente precisa ter objetivos, metas na vida, né? E porque isso é que vai fazer com que a gente se mova, a gente tem que ter um sentido, né? E aí a gente vai fazendo nossas mudanças graduais. O bom é inimigo do ótimo. E eu acho essa frase sensacional, porque, principalmente para quem é perfeccionista, e eu tenho esse lado, que quer tudo 100%. E aí você aprende que não, que as coisas não precisam ser 100% para serem, né, para te fazerem bem. Elas podem ser 80%, 70% já é ótimo. Então, por isso que o bom é inimigo do ótimo, que às vezes a gente só quer começar alguma coisa, alguma atividade, mas quando eu só posso fazer isso, mas quando eu tiver isso aqui pronto, ou quando eu conseguir uma academia, não sei aonde, quando eu tiver a roupa e tal. Não, começa agora, do jeito que dá, sabe? Não tenta achar que você precisa de estar 100% pronto para aquilo. Você acha que está mais ou menos? Você acha que dá para? Então vai. É isso, né? É deixar da gente ser esse autocobrador de que é tudo 100% e partir para fazer do jeito que dá, e porque aí a gente faz o nosso melhor. E é aquela questão assim, eu queria todo dia poder sair com né, o meu cônjuge, meu parceiro, minha parceira, mas às vezes não dá para você mudar, incluir uma coisa nova na sua rotina todos os dias. E aí você fica frustrado, porque, poxa, eu queria todo dia. Mas, gente, não precisa. Aí se você se propõe a fazer 2 vezes na semana, ok, né? Já tá ótimo. Por isso que, às vezes, a gente não precisa querer o ótimo. Vamos ficar com o bom, porque o bom já vai trazer um bem-estar enorme para a nossa vida. A felicidade está na jornada, né? E não no caminho. Na verdade, no final do caminho, né? É isso, a caminhada da gente é que traz a felicidade, não o destino, não onde a gente vai chegar. A gente tem que saber apreciar. Você vai só passar por essa vida? Não, vive ela, né? Não deixa para viver quando eu aposentar, ou quando meus filhos crescerem, ou quando isso acontecer. Vive já, começa já a viver. Se permita ser humano. Isso é fundamental. A gente não vai estar 100% bom o tempo todo. Às vezes a gente vai ter tristeza, às vezes a gente vai ter raiva e a gente tem que se permitir sentir isso. Ódio, inveja, ciúme, ok, são sentimentos do ser humano, desde que a gente saiba que isso passa, né? E saber lidar com isso. Saber que naquele momento, diante daquela dificuldade, a gente precisou sentir aquilo, ok, não dei conta, fiquei com raiva, esbravejei, chorei, bola pra frente. Não fica se apegando àquele sentimento, mas eu sempre faço isso, eu sempre... Não tem que ser sempre assim. Faça diferente. Comece agora. E aí uma diquinha aí que eu vou deixar para vocês, eu tô pensando em fazer, né, um grupo, eu já tenho algum material, mas isso ainda é um projeto. Mas se você está interessado, manda um e-mail para mim que a gente pode conversar sobre isso, ok? É tentar treinar mesmo a nossa vida em psicologia positiva para a gente aumentar a nossa autoestima e trazer e viver uma vida de mais bem-estar, de mais significado, né, gente? Eu não sei qual que é a sua crença, se você acredita ou não, se tem outra vida, se nós só temos essa, não importa. Se a gente só tem essa vida, vamos viver o que tem para viver, né? Vamos aproveitar a chance que a gente está tendo de poder ser feliz, de poder ajudar o outro, de poder estar junto das pessoas que a gente ama, de trabalhar, de construir alguma coisa pra gente. Se você acredita em outra vida, você não vai querer repetir tudo de novo, né? Então, enfim, a gente pode ser feliz hoje e a gente pode começar já. Depende de você, tá? E aí algumas referências sobre o que eu falei, alguns livros que eu consultei e eu quero agradecer mais uma vez de poder estar aqui para falar para vocês. Saibam que isso me traz imenso bem-estar,
de poder compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri e que eu não tenho intenção nenhuma de guardar só para mim, pelo contrário. Quanto mais pessoas tiverem acesso e poderem trazer bem-estar para minha vida, porque se vocês trouxerem para as suas, olha o ato falho, vocês também trazem para a minha, né? Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa caminhando, evoluindo, crescendo, modificando seus hábitos, correndo atrás, mesmo com as dificuldades, porque sair da zona de conforto, sair do lugarzinho onde a gente está, não é fácil. Precisa mesmo de aquele empurrãozinho, né? E às vezes é um empurrãozinho que tem que vir de dentro, né? E eu fico muito feliz de poder estar transmitindo mais uma vez aí um pouquinho disso para vocês. Espero que a gente se reveja outras vezes aí, ok? Beijo, tchau, até a próxima.